Gente, é, vamos lá para mais um exercício do LeetCode. Esse aqui é o último exercício do mês, né? Do mês de julho, do July Monthly Challenge, que o pessoal do LeetCode está organizando. E aí, eles resolveram terminar o mês com um exercício fácil, na categoria fácil. É, Realmente é um exercício bem simples, assim, mas é bem interessante, porque a gente pode meio que evoluir a resolução e aos poucos chegar numa solução ideal, vamos dizer assim, certo? Então, o exercício é esse aqui é um exercício, acho que bem conhecido, na verdade, o Climbing Stairs, e a ideia é o seguinte, você está subindo a escada, e aí você decide ou subir um degrau de cada vez, ou dois degraus de cada vez, ou uma combinação disso, né? Então, ele quer saber de quantas maneiras diferentes você conseguiria subir essa escada se você só pudesse utilizar um ou dois degraus de cada vez, né? Então, ele dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, se a sua escada ela tem dois degraus, você pode subir um degrau e depois outro degrau. Isso é um jeito. Ou então você dá um pulo de dois degraus e aí já é outro jeito. Então, no final das contas, você conseguiu subir a escada de dois jeitos diferentes. Se o número de degraus for 3, mesma coisa. Você pode fazer um mais um, ou um mais 2, ou 2 mais um, certo? Então, esse é um problema que a gente, primeiramente, a primeira ideia, né, a gente pode resolver esse problema de forma recursiva, né? Porque não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, para subir o degrau, uma escada com 3 degraus, a gente meio que utiliza os resultados de 2 degraus, né? Por exemplo, esse aqui são os resultados de 2 degraus. Se a gente quiser subir com 3 degraus, a gente vai utilizar esses dois resultados e a gente acrescenta mais um, por exemplo, aqui, mais um, por exemplo, aqui, ou então dois, três, um mais dois, né? Então, mais dois. Então você pode perceber que a gente utiliza o resultado anterior para construir o resultado atual. E aí isso lembra muito uma solução recursiva, né? A gente vai diminuindo as quantidades de degraus e aí a gente vai formulando o resultado atual baseado nos resultados anteriores, certo? Então eu vou criar uma função recursiva, que vai ser a minha função helper, que ela basicamente ela vai receber o número de degraus e vai retornar o número de degraus que eu posso alcançar baseado no número de jeitos que eu posso alcançar. Na verdade, essa função aqui ela é basicamente essa daqui. Eu poderia chamar ela recursivamente, mas como eu quero mostrar para vocês outros jeitos de construir, eu resolvi fazer uma função diferente, uma função separada, né? E aí a gente tem, como a gente tem uma função recursiva, a gente tem que pensar nos casos base. E os casos base seriam basicamente quando eu não tenho nenhum degrau, por exemplo. Então, se eu não tenho nenhum degrau, existem, por definição, a gente pode dizer que existe um jeito de chegar ao topo, que é o jeito eu ficar no mesmo degrau, né? Eu não sair do lugar. Então, se n for zero, a gente tem o resultado 1. E caso só tenha um degrau, também do mesmo jeito, né? Então, se n for menor ou igual a 1, ou ainda assim for menor que 2, a gente retorna, a gente retorna 1, que é os nossos casos base. Agora, caso contrário, a gente vai diminuir o nosso resultado. A gente vai fazer, a gente vai visitar resultados anteriores para construir o resultado atual. Como? Bem, estando eu num degrau n, eu cheguei nesse degrau ou a partir de n menos 1, ou seja, do degrau anterior, ou de dois degraus anteriores, né? Porque eu só posso subir de um ou de dois degraus. Então, para eu saber o jeito que a quantidade de jeitos que eu conseguiria subir no degrau anterior, eu teria que somar
quantidade de jeitos para chegar se eu quiser, desculpa, se eu quiser descobrir a quantidade de jeitos que eu posso, né, chegar no degrau atual, n, eu teria que somar a quantidade de jeitos que eu chegaria no degrau anterior, mais a quantidade de jeitos que eu chegaria em dois degraus anteriores. Então, eu teria que chamar minha função recursiva com n menos 1 e somar a minha função com n menos 2 também, certo? Então, é uma resolução muito simples, né? E aí que eu só precisaria retornar helper n. E aí, se a gente rodar isso daqui, a gente vai ver que isso vai funcionar, né? Deixa eu botar uns outros números aqui. Eu coloquei 2, 3, 4 e 5. Vocês viram que funcionou para todos eles, né? Só que, como sempre, se eu colocar 42, um número um pouquinho alto, na verdade nem muito alto, mas um pouquinho alto, a gente vai ver que, como essa é uma função recursiva, funcionou. Bizarro. Acho que se eu colocar 45, vamos ver se funciona. A ideia é que quanto maior for n, né, a gente vai demorar mais tempo. Aparentemente está funcionando. Vamos tentar rodar. É para eu receber um time limit exceeded em algum momento, porque n não pode ser muito grande por causa da função recursiva. Agora deu certo. Pronto. Então, eu recebi um time limit exceeded porque basicamente essa é uma função de complexidade temporal exponencial, né? Como aqui eu tenho a minha função minha fórmula de recursão seria t em menos 1 mais uma constante qualquer mais t n menos 2 mais uma outra constante qualquer. A gente poderia resumir isso aqui em algo como 2t menos 1, né? Se a gente fosse reduzir a uma fórmula conhecida, seria tn menos 1 mais uma constante qualquer. E a gente sabe que isso aqui vai virar uma função do tipo 2 elevado a n, que é exponencial. Então, a minha complexidade temporal seria exponencial. A minha complexidade espacial seria n, né? Porque a minha pilha de recursão ela desce no máximo até n, e aí ela começa a desempilhar, então o tamanho máximo da minha pilha de recursão seria n. E ela que seria responsável pela quantidade de espaço gasto nesse algoritmo. Então, uma coisa que a gente pode fazer é utilizar memoization. Então, a gente cria um array de memória, vamos dizer assim, que vai ser um array de inteiros. E aí, esse array vai conter n mais 1 posições, indicando cada uma, né, das possíveis combinações de degraus que nós temos até n. E aí eu vou iniciar ele com o valor de menos infinito, porque eu tenho que diferenciar se eu já tenho um resultado salvo naquela posição de memória, né? Como eu vou usar esse array como um cache, uma memória, então eu tenho que saber se eu já salvei o resultado lá ou se eu não salvei o resultado lá, certo? Então, a gente passa esse array para a minha função recursiva. E aí, a gente vai fazer dois cálculos, não é mesmo? A gente vai ter dois valores. Então, eu vou chamar o primeiro valor de step 1, que ele vai ser basicamente o seguinte. Eu vou perguntar se eu já tenho algum valor salvo para essa quantidade de n-1, né? No meu array de memória. Eu vou perguntar se isso não é igual a menos infinito. Certo? Se isso não for igual, isso quer dizer que eu tenho algo salvo aqui, né? Então eu retorno o que eu tenho salvo. Caso contrário, eu faço a minha chamada recursiva e salvo o resultado nessa posição, né? E eu retorno essa posição. Do mesmo jeito para o outro valor, o step 2. O step 2 vai ser a mesma coisa, então eu só vou simplesmente copiar e colar e trocar de 1 para 2.
2, 2, 2. E aí a gente soma step 1 mais step 2, assim. E aí, com isso, a minha complexidade temporal, como eu vou estar salvando algumas posições, eu não vou ter trabalho repetido, né? A minha árvore de recursão, se a gente fosse desenhar ela teria só um único branch, assim, descendo num único lado da árvore, porque não teria que recorrer, né, fazer a recursão, porque algumas posições já estariam salvas. Então, a gente teria uma complexidade temporal no tamanho de n, né? E a minha complexidade espacial ela seria também n, do mesmo jeito que eu ainda vou fazer chamadas recursivas, então eu vou ter a minha pilha de recursão, mas também porque eu estou utilizando esse array aqui para salvar. Então vamos rodar para ver se funciona essa nova abordagem. Opa! Eu esqueci de... muito bem, esqueci de passar cache aqui e passar cache em todos os outros lugares. Pronto, passei o cache em todos os outros lugares. E aí ele funcionou para as minhas entradas de teste. Vamos ver se ele passa lá na questão do tempo, né? Eu acredito que ele vai passar. Passou. Muito bem. Uma melhoria que a gente pode fazer a gente poderia não utilizar a recursão, né? A gente vê aqui que os resultados, a gente poderia talvez somente utilizar essa função cast e fazer de um jeito iterativo. Então, o que a gente poderia fazer? A gente teria que inicializar o meu cache com aquelas posições, vamos dizer assim, iniciais. Então, para o 0 a gente lembra que era 1. Talvez eu nem precise inicializar para o 1. Eu preciso inicializar para o 1, até porque na descrição do problema a gente vê que n é no mínimo 1, né? N é no mínimo 1, então eu precisaria inicializar para o 1. E aí eu só precisaria percorrer o meu vetor de cache partindo do índice 2 e indo até o final. E aí eu faria simplesmente o seguinte: o meu cache atual, vocês estão vendo aqui que o meu cache atual, né, no caso quando o cache é n, que é exatamente o que eu retorno nessa posição, ele seria igual ao que eu tenho no meu cache n, no caso i, né, index, na verdade. Index menos 1, mais o que eu tinha no meu index menos 2. Não é mesmo? E no final das contas, como eu estou subindo, né, até a posição n, então eu só precisaria retornar cache n, ou cache, a última posição de cache, e daria certo. E aí a gente não precisaria utilizar essa versão recursiva. Vamos ver se isso funciona. O que foi que eu sempre esqueço de colocar o in. Funciona porque eu já testei, né? Então, vocês sabem que vai funcionar porque eu já pensei nisso anteriormente. Se eu rodar aqui, a gente vai ver se ele funciona também para o limite de tempo, não é mesmo? E ele funciona para o limite de tempo. Beleza. Uma outra melhoria que a gente poderia fazer, né, é o seguinte: vocês percebem... vamos só revisar a complexidade, né? A complexidade temporal continua a mesma, né? Linear. E a complexidade espacial continua a mesma também. Embora a gente tenha eliminado a complexidade que vem, né, da pilha de recursão, a gente ainda tem esse array aqui atrapalhando a complexidade espacial. E aí a gente percebe que para cada
para cada posição, a gente no máximo volta 2 posições, não é mesmo? Então, a gente poderia, ao invés de utilizar um array, a gente poderia utilizar somente 2 variáveis, que eu vou chamar de step 1, step 1, e a minha outra variável que eu vou chamar de step 2. Opa. E aí, do mesmo jeito, eu vou fazer a interação começando em 2. E como o último index de cache é n, então eu vou fazer até n. E, na verdade, a gente pode até substituir esse for por um repeat. E a gente vai repetir isso n vezes. Ou n menos 2 vezes. Eu vou botar n vezes, certo? E aí, eu simplesmente calculo o novo valor de step, certo? Que vai ser simplesmente step 1 mais step 2. E aí, vocês podem ver que eu sempre estou substituindo o atual, né? É como se eu estivesse fazendo uma janela deslizante, vamos dizer assim. Então, o step 1 vai receber o valor de step 2. E o valor de step 2 vai receber o valor de new step. E no final, eu vou ter em step 1 o meu valor, desejado, certo? Então, se a gente rodar isso daqui, a gente vai ter um resultado legal. Então, a complexidade temporal continua sendo linear e existem outras técnicas, mas acho que essa complexidade linear é interessante. E a outra, e a complexidade espacial, a gente conseguiu diminuir ela para a complexidade constante. Então, esse vetor aqui não vai ser mais necessário. Como a gente está utilizando apenas 2 variáveis, né, 3 variáveis aqui, a gente distancia um número constante de variáveis durante a execução do algoritmo, então a gente vai ter espaço constante, né? O espaço extra utilizado é constante. Eu não sei se vocês perceberam, mas os números, eles são, os números, o jeito que a gente resolveu esse problema, né, é claramente o jeito que a gente gera os números da sequência de Fibonacci, né. Então, se vocês verem aqui, por exemplo, se a gente procurar o quinto número de Fibonacci, o quinto com 5 escadas, 5 degraus, a gente vai ver que dá 8, que é exatamente o quinto número de Fibonacci. Então, esse algoritmo, a gente pode diminuir ele para uma versão logarítmica, se eu não me engano, utilizando matemática e coisas do tipo, simplesmente gerando o enésimo número de Fibonacci, certo? Mas eu não vou fazer isso daqui, eu acho que até esse ponto aqui que a gente utilizou programação dinâmica, né? Eu nem falei, mas a gente utilizou programação dinâmica porque a gente fez uso de instâncias anteriores do problema para resolver a instância atual. Então, essa resolução utilizando tempo linear e espaço constante é uma boa resolução, vamos dizer assim, né? É uma resolução eficiente, já que a gente tem um polinômio limitando um polinômio no tamanho da entrada, né? A complexidade temporal é um polinômio no tamanho da entrada, isso quer dizer que o nosso algoritmo ele é eficiente. É isso aí, gente. Até mais.